Ó Deus, se encontra conosco nesse momento com a Tua palavra. Fala conosco, Deus. Cremos que o Senhor é um Deus vivo, o Senhor é um Deus real. E a Tua palavra é suficiente, Deus, para revelar o que a gente precisa entender, Deus, sobre a nossa vida. Nos confronta sobre aquilo que não tem a ver com a natureza pela qual o Senhor nos criou para ser. Por isso, mexe com a nossa estrutura e nos faz ser santos como o Senhor é. Mexe com aquilo que não tem a ver com aquilo pelo qual nós fomos criados, Senhor. Porém, reafirma, Deus, aquilo pelo qual estamos fazendo conforme a imagem do Teu Filho, Deus. Tudo isso, Deus, não para que sejamos glorificados, mas que Teu Filho seja glorificado, Deus. Porque sabemos que o que há em nós é toda boa dádiva que o Teu Filho faz em nós, Pai. Obrigado pela Tua salvação e Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Que bênção poder estar compartilhando o Evangelho com vocês. E nessa temática tão importante que temos falado nesses dias, diferentemente, a falar sobre uma mente diferente, a mente que Deus tem é diferente da nossa mente. E no original, quando Deus criou o mundo, não era assim. A mente do ser humano era uma mente interligada com Deus. Mas nós modificamos as coisas, nós começamos a pensar diferente do que Deus pensa. E uma coisa que eu comecei a pensar dessa semana, especialmente do dia de hoje é o dia que as igrejas se juntam para orar, refletir sobre a igreja perseguida, o DIP, Dia da Igreja Perseguida. E a gente viu um vídeo aí muito interessante sobre os níveis de perseguição. E, gente, é muito angustiante, eu já ouvi muitas histórias. Eu cresci na igreja. Minha mãe não teve parte na igreja, eu pensava que eu tinha nascido na igreja, mas eu depois descobri que eu nasci no hospital. Mas eu já ouvi tantas coisas assim, e são tantas histórias que aquilo constrange às vezes a gente. Pastor Alberto já pregou sobre a questão de a gente às vezes estar na nossa igreja, sentadinho, e a gente às vezes senta como um usuário da igreja. E tem irmãos que a única coisa que queria ter era uma Bíblia. Tem irmãos que estão negociando durante a semana para passar a folha que eles receberam do Evangelho de João, algumas partes, para que eles possam ficar uma parte deles uma semana, para depois a outra família possa ter na outra semana para poder ler. Uma coisa fantástica que aconteceu na China é porque a China, na ditadura, nem todo mundo pode ir para o culto toda semana. É um culto a cada 15 dias. E é do jeito que eles querem. Então o Evangelho cresceu porque cresceu nas casas. Então eles têm culto dentro das casas. E eles não estão muito preocupados com os cultos, assim. Eles podem vir adorar em comunidade, mas eles não ficam: eita, o culto foi ruim hoje. O culto, o som estava meio estranho. Eita, o louvor não foi meio assim, né? Eita, a mensagem. Eles não têm essas discussões assim, dessa maneira, porque a discussão mais importante é: será que a gente vai conseguir adorar a Deus hoje, ou a gente vai ter algum problema hoje, assim, que... no sentido assim de comunidade, porque adorar a Deus eles estão adorando todos os dias. Essa consciência é bem forte, que a adoração do Senhor é todos os dias. E as histórias são variadas, de pessoas que são presas, como um chinês cego que foi preso e que depois de 3 anos foi convidado a sair da cadeia, porque assim, cada pavilhão que ele passava, os chineses se convertiam. E aí pediram ele para ele se converter. O que se soube do resultado desse irmão é que depois de 3 anos e de pessoas sendo soltas nesse processo, olha, irmãos, como Deus faz as coisas. 300 igrejas foram formadas a partir dessas conversões.
Então, às vezes, a gente subestima o que Deus faz num ambiente de sofrimento. Inclusive na Coreia do Norte. A gente não entende essas políticas externas e que acontecem, mas a gente precisa orar. Porque a gente não sabe esses rumores de guerra. Existe muita coisa acontecendo. E o que me faz refletir é porque igreja perseguida. E entrei no site, o DIP 2017 está falando Juntos pela África. Porque esse continente sofre demais. Alguns ambientes já têm liberdade para adorar a Deus, e outros, ainda além de sofrer com a pobreza, sofrem com o sofrimento de não poder ser cristão. Mas preste atenção, um texto que foi citado aqui no vídeo, o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo dizendo assim, você pode abrir sua Bíblia em 2 Timóteo, se não me engano, 2,13. Se eu estiver errado, você pode abrir em 3,12, ou então, me ajudem aí, viu, gente? Sou muito ruim mas eu acredito que é 2,13. Aqueles que querem viver piedosamente, ou seja, aqueles que quiserem viver adorando, é 3,12. 3,12. Aqueles que querem viver piedosamente, adorando a Deus, serão o quê? Perseguidos. Eu quero fazer uma pergunta aqui, ela também é introspectiva, ela é para todos. Aí está dizendo que serão apenas em algumas nações que o evangelho é proibido? Ou aí está dizendo que quem quiser viver uma vida de adoração a Deus vai ser perseguido? A Bíblia está dizendo o seguinte, que aqueles que quiserem viver piedosamente, e a palavra piedade na Bíblia não é a pessoa que fala, oh, cachorrinho bonitinho, ou uma pessoa ali pobre na rua, chora por tudo. Não, piedade não é isso na Bíblia. Piedade é uma pessoa de coração que adora a Deus. Ela não faz partes da sua vida que ela adora a Deus. Então aqui no culto eu adoro a Deus, mas no trabalho eu não adoro a Deus, porque são negócios. Aqui no culto eu levanto as mãos e fecho os olhos e adoro a Deus, mas no meu namoro é outra história, ali é pegação. Então, aqui no culto eu adoro a Deus com expressão louvor, mas a maneira como eu lido com o meu dinheiro é raciocínio lógico. Não, uma pessoa piedosa é uma pessoa que tudo que ela é, tudo que ela faz, tudo que ela pensa, Deus é a primeira pessoa a ser consultada. Deus é a pessoa que rege a vida dessa pessoa. Então a cultura é a cultura do reino. Então sempre haverão ideias contemporâneas. Mesmo assim, a pergunta é, essa ideia contemporânea, ela bate com a ideia que é muito mais contemporânea que a ideia do Deus, que Ele é eterno, porque a gente está dentro de um tempo, agora, mas nosso Deus, Ele é eterno. Deus, Ele não vê o tempo assim como passado, presente e futuro, porque Deus é. Eu não sei como é a mente de Deus, se Ele vê o tempo assim ao mesmo tempo. Olha o passado, o futuro. Eu não sei como é a mente de Deus, mas eu sei que Deus está além do nosso tempo. E às vezes a gente acha que Deus é retrógrado. Às vezes a gente é que está sendo por não entender que Ele sabe das coisas, Ele é inteligente. O que Ele escreveu está muito mais, além do tempo. E a minha pergunta é, será que a gente não passa por perseguição? Claro que eu não quero comparar, por favor, o nível de sofrimento no sentido físico, porque você servir a Cristo em certos ambientes é você estar distante da sua família. Você que é pai, ser preso, estar distante dos seus filhinhos, da sua esposa. Você perder seu emprego. Você sair e perder sua casa, simplesmente você perder seus bens, ser colocado em outra aldeia. Mas a gente não é perseguido por ser cristão? A Bíblia diz que sim. E se não acontece isso, tem uma coisa muito estranha. Tem uma coisa estranha no sentido de que se não existe incompatibilidade entre o que nós cremos e o que é normal, tem uma coisa estranha. Se a maneira como as pessoas pensam sobre casamento
e como você pensa, está tudo normal. Como as pessoas aplicam dinheiro e você pensa também, está tudo normal. Se tudo é muito normal, tem uma coisa estranha. Porque normalmente, às vezes, o cristão, veja bem, existem extremos, mas às vezes ele sofre muito deboche. Claro que existe o extremo da religiosidade, de que você bota uma capa de religiosidade em uma coisa, então assim, agora a coisa é religiosa, então meu dinheiro é santo, então é o dízimo do Senhor e tal, aí o que eu faço com o resto não importa, mas esse dinheiro aqui é santo. Então agora aqui, eu vou dando uma capa de religiosidade em algumas coisas, e parece que essa coisa ficou santa, então só esse pedaço aqui é santo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de alguém que tem toda uma vida para Deus, essa pessoa começa a ser debochada. Assim. Já tem gente que exagera em que sentido? Acha que ser santo é ter um gueto gospel, é se vestir de um jeito assim, a roupa do crente é uma roupa tal, é o cabelo, estilo de cabelo tal. Alguém estava tirando onda comigo de manhã que eu não quis botar chapéu. Claro, eu botei gel, gente, de manhã. Estava com meu cabelo estiloso. Se eu botasse boné, eu ia perder meu penteado. Não, mas crente não pode botar gel. Não pode. Pastor, ainda mais pastor. Pastor não pode usar essas camisas, não. A gente vai criando alguns estereótipos do que realmente ser crente, e a gente esquece o que é ser santo, que é ser semelhante a Cristo. E a gente vai criando tradições que são boas, mas que vão suplantando quem é o Cristo. A gente não pode perder o santo, que é Cristo. Então quem nos diz o que é certo e o que é errado é Jesus. Ele é a pessoa. Então às vezes esses usos e costumes acabam passando por cima da pessoa Cristo, que é o nosso referencial. Então, entendendo isso, gente, a gente precisa sempre estar se questionando. Será que a gente vai passar sobre uma questão de perseguição? Todos nós passamos. Essa palavra ela é interessante no que a gente vai falar hoje, porque o nosso tema é a diferentemente sobre os níveis de salvação versus sacrifício. A gente vive em um ambiente onde a salvação pessoal, entre o me livrar, entre o me dar bem, é totalmente oposto do me sacrificar. Então, muito disso de não ser perseguido hoje, na igreja cristã, no Brasil, ou seja, eu posso ser crente e me dar bem, porque eu estou muito bem na cultura. Então, eu estou salvo. Está tudo bem, inclusive está tudo ok. Ninguém vai achar estranho como eu sou, porque afinal eu não sou estranho como ninguém, eu sou igual a todo mundo. Mas a gente vai ler um texto aqui que chama a nossa atenção. Eu queria que você me acompanhasse. Mateus 16, verso 13 ao 18 diz o seguinte: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu. Logo Pedro, aquele que era rapidinho na resposta: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. No verso 21 diz o seguinte: desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor,
isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Preste atenção. Vamos tentar entender essa situação aqui. Pedro era um cara muito rápido. Estava bombando no WhatsApp, no Instagram e no Facebook o que Jesus estava fazendo. Todo mundo tirava foto. Jesus estava andando, passava, era rapidinho. Então, muitas coisas estavam sendo faladas sobre esse cara. Várias especulações sobre ele, de todos os tipos. Imagine se Jesus estivesse aqui no meio da gente, se ele fosse em qualquer lugar, se ele aparecesse no shopping em Recife, se ele fosse no Marco Zero, se ele andasse e as pessoas vissem que ele estava fazendo algo grandioso. Quantas especulações as pessoas podiam ter sobre ele? Jesus para com seus amigos, as pessoas que estão bem juntos dele, seus melhores amigos, e ele fala assim: o que estão dizendo sobre mim? Então é assim, estão dizendo que você vai ser o maior apresentador dos últimos tempos no nosso país. Não, já disseram que você vai ser o maior juiz ou o maior representante da justiça da nossa nação. Você vai acabar com essa reputação nossa desse país. Não, estão dizendo que você vai ser o presidente do nosso país, que você vai mudar essa situação. Estão dizendo que você é uma pessoa que lá do passado, como mudou a nossa nação, você vai mudar agora. Você é uma reencarnação de uma pessoa incrível. Quem poderia ser alguém talvez do nosso país que poderiam dizer isso assim? Alguém sugere alguém aí? Melhor não, né? É até difícil, né? Imagina, cada um dando um pitaco e comentando, bombando, milhões de visualização. E Jesus fala assim: e vocês? Vocês estão andando comigo, a gente está conversando, a gente está andando e vocês me conhecem. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, que não tinha papo na língua, não tinha filtro, fala: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus também rapidamente fala assim: Pedro, você está falando isso, mas eu quero dizer uma coisa para você. Você não falou isso só de si mesmo, Pedro. Você recebeu isso dos céus. Não foi carne, não foi de você. Isso não foi algo humano, Pedro. Isso foi de Deus. E qual era a revelação que Pedro tinha recebido? Que Jesus, ele era o Messias, o Cristo, o enviado de Deus. E ele era o Filho de Deus tão esperado para a salvação, não só de Israel, mas do mundo. E Jesus agora finalmente fala assim: agora eu vou abrir meu coração para os meus amigos e vou dizer como isso vai acontecer. Porque muita gente entende errado o texto de Pedro. Ele fala: Pedro, tu és uma pedrinha, teu nome é uma pedra, mas sobre isso que tu falou, que é uma pedra grande, uma rocha enorme, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, a minha igreja vai ser edificada. Porque eu sou o Messias e eu sou Filho do Deus vivo. Se a minha igreja estiver sobre isso, que eu sou o Messias e que eu sou o Filho do Deus vivo, a minha igreja vai crescer. Ele falou: sabe como é que isso vai acontecer? A partir de agora, eu vou ser xingado, eu vou ser falado por todo mundo agora de uma maneira negativa, vão bater em mim, vão cuspir em mim, vão me maltratar das maneiras que você nunca imaginou, vão me chamar de ladrão, assassino, de corrupto,
vamos chamar do pior do que há dessa terra, e eu vou sofrer e ter que morrer. O mesmo Pedro, rapidinho, tirou Jesus logo dos amigos. Jesus, o que é que o senhor está fazendo? Olha só, o senhor podia ser um astronauta, o senhor podia ser o cara, o top, o máximo. E Jesus, Pedro chegou como um amigo mesmo assim do peito e falou assim: o senhor não está vendo que isso aí vai minar o nosso ministério? O senhor não está vendo que isso é uma situação que podia afundar a gente agora? Pedro chegou para Jesus para dizer assim: o senhor está fazendo uma coisa que está totalmente errada nesse momento. Veja bem, o nosso projeto pode até matar, se a gente quiser, o imperador. Jesus, o senhor está num momento de pós-estresse. É muita gente para curar, é muita caminhada, né? É esse povo lhe agarrando. Então, calma, vamos lá. Quer um Doflex? Quer uma coisa? Se a gente parar direitinho para ver, olha só como Pedro, as palavras de Pedro. Não sei como é que está na sua Bíblia, aí coloca de uma maneira bem interessante, que em versículo 22, então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. E do céu, Pedro estava, foi do céu para o inferno. Aquele conselho de grande amigo dizendo assim: Jesus, isso está errado, isso vai minar o nosso ministério de sucesso, de grande empreendimento, de salvação, de grandiosidade mesmo. A gente está lá no top, olha, a gente está nas paradas lá no sucesso. Jesus fala assim: olha, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Irmãos, a gente precisa agora aprender com Jesus, porque essa é uma parte muito difícil, porque a gente precisa se concentrar nisso. Jesus falou que ele ia ter que morrer, e ele comparou Pedro com Satanás. Se a gente parar para lembrar um pouquinho, lá no deserto, Jesus caminhando, sofrendo, jejuando, quem foi que sempre chegou com proposta para Jesus, dizendo assim: você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães? Quem foi? Olha, você é filho de Deus, você é querido. Se você pular daqui, vai ter anjos para te pegar e te levar para onde você quiser. É melhor que táxi e Uber. Olha, tudo isso aqui é seu se você quiser. Você não nasceu para sofrer, você nasceu para reinar. Essa história de você estar passando sofrimento e vir para sofrer, não, Jesus. Você é filho de Deus. Esquece esse negócio de Cristo, do enviado, mas o Filho de Deus no sentido de ser filho de Deus poderoso. E Jesus repreende Satanás, diz que só adora o Senhor teu Deus. E naquele momento Satanás, em Lucas fala isso de uma maneira interessante, se afastou de Jesus até momento oportuno. Miserável, né? Sempre está procurando um momento oportuno. E Pedro fez a mesma coisa. Se Jesus, você não veio para sofrer. Nosso projeto é um projeto de projeção. É só de benefício. A gente não veio para sofrer, a gente não veio para renunciar a nada, a gente não veio para perder nada. A gente veio para ganhar, para tomar. A gente já está num ambiente de sofrimento, a gente não vai perder nada, agora a gente vai conquistar. Isso não vai acontecer com você não, se depender da gente vai agora finalmente fazer a coisa acontecer. E é por isso que Jesus fala, quando Pedro pega a espada, corta a orelha daquele soldado, assim: que é isso, Pedro? Você não aprendeu isso comigo não.
Por que Pedro teve que ouvir para trás de mim, Satanás? E para mim a frase mais forte: porque você não cogita as coisas de Deus, mas as dos homens. É isso o nosso tema, irmãos. Os homens, e não homem sexo masculino, os seres humanos, nós cogitamos projetos de poder. Nós cogitamos projetos de bem-estar. Nós sempre cogitamos projetos de que nós não estamos dispostos a se sacrificar. Mas o Filho do Homem veio para dar a sua vida pelos seus irmãos. O Filho do Homem veio para dar a sua vida pelas suas ovelhas. E não era possível fazer isso sem se sacrificar. E Jesus falou: se vocês quiserem vir agora comigo, após mim, vocês vão precisar negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Porque não é possível quem quiser ganhar a sua vida se antes não perdê-la. Porque quem quiser ganhar a sua vida nesse mundo vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa vai ganhar. E nós temos um desafio muito grande aqui, cultural agora. Porque todos os dias nós ouvimos de vários momentos, em vários lugares, que perder não é ganhar. Mas nós temos que ganhar a todos os custos. Se é dentro de uma relação, você tem que ganhar uma briga. Se você faz parte de um partido político, você não tem que ser co-beligerante, você tem que ganhar dele. E está uma confusão. Se você está dentro de um ambiente, você tem que ganhar mais dinheiro do que o outro. Nós não aprendemos a nos sacrificar pelo outro. Nós temos sempre aprendido como passar por cima do outro. Nosso projeto não é de sacrifício, mas é de salvação pessoal. E Satanás, ele incita a gente a não ser como Cristo, mas ser como Ele. Veja só como é sutil. Às vezes Satanás, ele não está trazendo uma tentação para a gente que aparentemente é ruim. Parece que ele vai dizer assim: vá lá, tome 1 litro de veneno. Eu sou o Satanás. Ele não faz isso. Ele diz: vá lá, fale isso para a sua esposa, porque ela lhe magoou. E ela tem que escutar umas verdades. Porque você não nasceu para ser humilhado dentro de casa, não. Você tem que mostrar que quem manda dentro de casa é você. Mostre quem é a autoridade dentro de casa. Vá lá, diga a seu marido que você não é capacho, não. Diga que você está em outra época e que hoje você é empoderada. E que a coisa é diferente. Calhe a boquinha dele, mostre ele que agora a coisa é totalmente diferente. Gente, quem tem sempre levantado muitas coisas no nosso coração, quem cogita coisas dos seres humanos, e Tiago fala sobre isso, que Satanás, ele vem apenas apelar, abanar o nosso próprio mau desejo. Isso que é triste na tentação. Ele não coloca uma coisa que a gente não tem. Ele só aquece o que já tem dentro de nós. E Cristo está dizendo assim: aprendam de mim. Se a gente não aprende a se sacrificar, a gente vai machucar alguém. Irmãos, nós reclamamos muito de política. Eu achei uma frase interessante quando o pastor Cláudio Duarte foi ser entrevistado lá em Raul Gil. Mas ele falou uma coisa muito interessante, que ele falou: sabe de onde saem os ladrões, os políticos corruptos, as pessoas de mal? É dentro da família. Eu achei isso uma pérola muito importante. Sai dentro da família quando os próprios pais falam assim: você não nasceu para perder não, viu, meu filho? Quando é a própria mãe que fala assim: olha, filho meu não apanha não, viu? Filho meu não perde não, viu?
Dê um jeitinho, você agora resolva. E vai construindo, às vezes, na própria mentalidade dessa criança, um sentimento de que ele tem que conquistar, tem que dar um jeito, tem que fazer de tudo para obter. Porque ganância já é natural de um coração pecaminoso. E alimentar mais isso é loucura. Quantos relacionamentos de namoro pessoas têm destruído um ao outro, porque ao invés de um rapaz servir a menina, ele usa a menina. Por quê? Porque ele não está num relacionamento para se sacrificar, se doar. Ele está para usar. Isso tudo é consciência de salvação versus sacrifício. Porque eu quero me salvar. Eu quero me dar bem. Mas o Filho do Homem não veio para se salvar, ele veio para se sacrificar. Isso tem que ser uma consciência nossa. O apóstolo João, escrevendo, ele diz assim, que os filhos de Deus, os discípulos de Cristo, devem andar como ele andou. Isso é ser cristão. Ser cristão é ser como Cristo. Então, será que a gente não deveria passar por uma perseguição aqui no Brasil? Creio eu que sim. A nossa postura deveria causar um desconforto. Mas não porque a gente é um crente chato, porque a gente tem um estilo, talvez do modo de falar, mas porque a gente tem um nível de vida de sacrificial que incomoda os outros. Porque o povo quer dar um jeitinho e a gente não deixa. Porque a gente sabe que na verdade é gente que sacrifica. A gente paga mais caro. A gente quer fazer as coisas honestamente. Porque num país de desonestidade a gente quer ser honesto. É o mínimo que a gente pode fazer. A gente não vai se safar. A gente vai pagar o preço. Irmãos, nós temos muitas aplicações, mas só um homem, que é Jesus Cristo, como nosso exemplo. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o chamado. Nossos relacionamentos matrimoniais, filhos que desobedecem seus pais, tudo tem a ver com isso também. Relação de empregado, patrão. Quantas pessoas estão ali sugando da empresa, ou sugando os seus empregados, porque também não se sacrificam. Eu não sei qual é a aplicação pessoal na sua vida, eu não vou me estender mais, porque a ideia já foi passada. Mas eu quero dizer uma coisa para todos vocês, inclusive para mim. Para o Brasil dar certo, para o seu casamento dar certo, para você ser crente e para eu ser crente dar certo, a gente tem que seguir Jesus. E para seguir Jesus, a gente tem que ir após Ele. E para ir após Ele, a gente tem que se negar. A gente tem que tomar a cruz. E isso é seguir Jesus. Não é se salvar, mas é aprender como Ele, se sacrificar. Porque quando a gente se salva, a gente está sendo completamente contrário ao nosso Salvador, que já salvou a gente. Então, se tem uma coisa que a gente não precisa se preocupar é com salvação, porque a gente já está salvo. Inclusive, quem devia estar mais preocupado em buscar a gente que está perdido é a gente. Uma coisa que o pastor Paulo Júnior fala que eu acho muito interessante. Quem deveria estar no inferno agora era a gente, porque a gente está lá resgatando quem está lá. O inferno das ruas, o inferno das famílias complicadas, o inferno de gente que está com problema e a gente sabe qual é a solução. Porque quem está salvo não está mais preocupado em se perder, porque a gente já sabe a solução. Mas quanto mais a gente está preocupado em se preservar, a gente não tem mais
como cuidar de outras pessoas, porque a gente se preocupa muito com a gente. Palavra difícil, mas necessária para que a gente possa seguir a Cristo e seguir com o coração convicto de quem Ele é. Ó Deus, tem compaixão de nós, Pai. Queremos seguir a verdade. Nós te agradecemos porque nós não somos capazes, Senhor, de ser fiéis como o Senhor Jesus é, Pai. Mas te agradecemos porque a salvação é exatamente o Teu Filho Jesus vindo cobrir os nossos pecados de uma maneira que jamais conseguiríamos, Senhor. Ó Deus, cremos que a salvação não é o esforço próprio nosso, Pai, mas é o esforço do Teu Filho na cruz para nos salvar do inferno, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, porque estávamos perdidos, mas o Senhor foi humilhado, o Senhor foi caluniado, Deus. O Senhor se tornou Barrabás, Senhor, para que nós nos tornássemos Jesus. Ó Deus, o Senhor se tornou como nós, Pai, pecadores, para que nós nos tornássemos como o Senhor, santos, amados, perfeitos, Pai, porque a Tua palavra fala que hoje, por causa do que o Senhor fez, Deus Pai nos ama como o Senhor é amado, Deus. Ó Deus, que grande salvação, que coisa incrível, Pai. Deus, nós não precisamos mais nos preocupar em sermos salvos, porque o Senhor resolveu essa questão que era impossível para nós resolvermos com as nossas próprias obras. Senhor, estamos constrangidos com essa verdade e queremos viver, Deus, em uma vida como o Senhor tem nos ensinado, uma vida que se entregou em nosso favor, uma vida que não pensou em si mesma, mas se esvaziou, Pai, de si mesmo em prol dos outros. Uma vida que não colocou a culpa nos outros, mas assumiu a responsabilidade, Senhor. Que abençoou o próximo, Deus. Que esteve à disposição, que não usou os outros, Pai, mas se possível foi até colocado, Deus, para ser usado, ao invés de se deixar usar outras pessoas, Pai. Porque o Senhor se sacrificou em nosso favor. Ó Deus, por tão constrangimento, Pai, de conhecer quem o Senhor é, queremos andar como o Senhor andou, Pai. Queremos ser Teus discípulos. Nos ajuda, Pai, a negar quem nós somos, essa natureza pecaminosa, Pai, mas reafirmar a natureza que o Senhor desde o início implantou em nós, que é a imagem e semelhança do Senhor, Pai. Ó Deus, não queremos viver uma vida sem cruz, porque nem o Senhor viveu. Então nos lembra, Pai, da cruz que nós precisamos carregar, que é uma, Pai, da morte do nosso pecado. Em nome de Jesus, nos torna cristãos segundo a Tua vontade. Amém.